Então vamos lá, gravando, deixa eu compartilhar a tela. Bom, eu vou começar a aula de geografia hoje falando sobre a última matéria da apostila 2, que é sobre a divisão internacional do trabalho. Eu vou explicar para vocês o que é essa divisão e quais são as interferências econômicas nessa divisão internacional do trabalho, como que ela surgiu, por que ela não se altera, tá? Então, caso surja alguma dúvida, Carla, é só você ir perguntando que eu paro e te explico novamente, tá bom? Se você quiser deixar o microfone ligado, pode deixar. É até bom que você já pergunta direto e aí não fica se embolando. Ok? Tá me Tá ouvindo? bom. Tá me ouvindo direitinho? Sim, professor, dá para te ouvir direitinho. Então, beleza. O que é a divisão internacional do trabalho? Essa divisão internacional do trabalho, Carla, ela é a divisão, vamos dizer assim, de responsabilidades de produção global. Como assim? Por exemplo, os países desenvolvidos, considerados desenvolvidos, os países de ponta, na DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, eles são países responsáveis por produzir elementos de alta tecnologia, ou seja, esses países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, esses países, Coreia do Sul nem tanto, tá? Retirando aí França, esses países considerados países altamente desenvolvidos, eles são responsáveis por produzir a alta tecnologia, a tecnologia chamada de tecnologia de ponta. Ah, professor, isso foi uma imposição? Não, isso não foi uma imposição. Isso foi acontecendo, porque os países que se largaram na frente nessa questão industrial, eles perceberam que gerar uma nova tecnologia para aquele período é muito mais viável economicamente do que ficar produzindo um elemento que já existe. Então você vai ficar fazendo uma produção repetida e aquele produto vai perdendo o seu poder de venda. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que produtos, que elementos já inventados e que continuam sendo produzidos em grande massa, eles perdem valor. Tanto é verdade que, se você parar para pensar, esses produtos como carros, eletrodoméstico, os eletroeletrônicos ultrapassados, como, por exemplo, os celulares, ultrapassado que eu falo em relação à tecnologia, tá? Eles Tá. não são produzidos em grande quantidade nos países considerados de ponta, nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, hoje, eles estão voltados, por exemplo, para uma produção de uma tecnologia que o mundo inteiro precisa, que nós não temos ainda, que é a produção da vacina contra a Covid. Antes da Covid, algumas empresas estadunidenses, chinesas, francesas, alemãs, japonesas também, eles estavam trabalhando em elementos chamados de nanotecnologia. São aquelas tecnologias microscópicas que nós não podemos nem enxergar. Então, por que eles gastam tanto dinheiro e tanto tempo para inventar coisas novas? É porque economicamente é viável. O que é novo e bem aceito no mercado tem um retorno financeiro muito interessante, muito alto. Tá bom, Carla? Tá? Repete de novo, professor. Eu Minha falei, voz tá... eu falei que essa produção, ela é muito mais viável, ela é muito viável você gerar uma nova tecnologia para poder vender no mundo, do que você continuar produzindo elementos repetidos. Tá certo? Aí eu dei o exemplo do Brasil com elementos que nós produzimos. Nós não criamos novas tecnologias. Nós só produzimos o que já existe. Então nós repetimos. Por isso que as nossas vendas, elas não são tão lucrativas quanto os produtos fabricados, os produtos novos fabricados em países de primeiro mundo, os países desenvolvidos. Ok? Então quer dizer que quanto mais inovador for o produto, maior vai ser, como digamos, a venda e o lucro
Sim, Tudo? exatamente. Exatamente. Tá? Aham. Bom dia, Ilana. Bom dia, eu pedi o link lá na Senec, você não mandou? Mandei. Mandei lá no grupo. Quer ver? Deixa eu até. Na Senec Digital? Sim. Voltando. Ilana, tá me ouvindo? Tô. Então, eu tava falando com a Carla que. Tô falando com a Carla sobre a divisão internacional do trabalho, sobre a DIT. Então, eu expliquei para ela que a divisão internacional do trabalho, ela consiste nas responsabilidades, isso é apostila 2 ainda, tá? Só- Bom dia, Eric. Bom dia. São as responsabilidades de produção que cada país tem. Só que essas responsabilidades de produção, elas se dão através do que cada país produz. Por exemplo, não é que foi imposto pela DIT que os Estados Unidos, os países considerados desenvolvidos, fossem os responsáveis pela produção da tecnologia, pela alta tecnologia. E também não foi imposto pela DIT que os países subdesenvolvidos, as antigas colônias, fossem responsáveis por exportar matéria-prima e alimento. Isso não foi uma imposição, isso foi uma condição. É diferente. Por quê? Na relação metrópole, que eram esses grandes centros, e as colônias, sempre houve essa relação de poder, sendo as metrópoles responsáveis pelos produtos industrializados e as colônias responsáveis por mandar a matéria-prima para esses países e eles transformarem em produtos industrializados. Lembra disso? Lembram? Aham. Então, o que a DIT tem a ver com isso? A DIT tem a ver porque, a partir dessa relação de metrópole e colônia, as responsabilidades de produção começaram a ser colocadas. Então, isso significa que o Brasil não pode gerar um produto de alta tecnologia hoje. A África do Sul, a Etiópia, a Eritreia, o Haiti não podem gerar produtos de alta tecnologia hoje? Aí eu respondo, é claro que podem. Só que o que acontece? Esse produto para ser gerado, esse elemento para ser gerado, tem um alto custo. Então, países como o Brasil, países como a África do Sul, vou falar de países emergentes, estou falando nem de países subdesenvolvidos, não. Países emergentes, como o Brasil, como a Rússia, vou tirar a China, tá? Como a África do Sul, são países que não podem se dar ao luxo de investir numa coisa que não vai dar certo. Então, o que eles preferem fazer? No caso, nós também, brasileiros. É preferível você continuar produzindo elementos industriais que ainda são aceitos no mercado, como carro, produtos eletroeletrônicos, vestimenta. Isso tudo são produtos industrializados. E a gente continua produzindo e até exportando. Alimento, né, matéria-prima, a gente extrai. E é melhor fazer isso e vender ganhando, vou dar um exemplo, ganhando R$ 5, claro que não é isso, é só um exemplo, do que um país como o Brasil tentar produzir um elemento de altíssima tecnologia que ninguém tem, investir milhões e milhões de reais para no final ver que aquele produto, aquela pesquisa não deu em nada e aí nós não vamos ter lucro e vamos ter despesas. Então, vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu quero dizer que para os países desenvolvidos vale a pena ter esse risco, porque quando eles conseguem desenvolver um produto de alta tecnologia, o retorno financeiro vale a pena. O retorno financeiro é muito alto. Falei com a Carla também que um exemplo disso é a vacina, né? Os chineses estão tentando, os russos estão tentando, os ingleses estão tentando, os estadunidenses estão tentando. Por quê? Porque eles sabem que quem conseguir produzir essa vacina com melhor performance, que é uma tecnologia nova contra a Covid, né, que ninguém tem, vai vender a preço de ouro.
Deu para entender? Sim, Então, isso é responsabilidade, não é uma imposição, é o que os países podem fazer. No caso, por exemplo, a Inglaterra está lá quase chegando na resposta da vacina. Na terceira etapa dos testes, da testagem da vacina, viu que tem um problema. Então, teve que voltar tudo de novo para poder retestar. Não deu certo, vamos retestar. Ou seja, esses retestes, essas transformações geram mais gastos. Mas eles sabem que esses gastos, ao final, vão ser recompensados financeiramente. Já um país como o Brasil, por exemplo, nós não podemos nos dar a esse luxo. Tanto é verdade que o que nós fazemos aqui é uma parceria com a Inglaterra. Tanto é verdade que nós vamos reproduzir a vacina. Nós não estamos criando a vacina. Deu para entender? sim. Mas, professor, Oi. sobre esses gastos com a vacina, Hum. e se a Inglaterra está investindo muito, mas e se outro país conseguir, Fazer como primeiro? digamos, antes da Inglaterra, como é que os gastos vão ser tudo à toa? Então, pode ser que sim. Isso é uma corrida. É igual o celular, Carla. Quando o celular ainda era uma tecnologia que estava sendo criada, os países, as indústrias que criaram, as empresas que criaram marcas. Por exemplo, a Nokia na Suécia, ou a Apple nos Estados Unidos com iPhone, Xiaomi agora na China, né? Então, Samsung coreana. Então, essas marcas foram criadas em países diferentes para poder ter essa competição. Então, com a vacina, Competições pode ser, como digamos, benéfica. comparada tipo com a corrida espacial? Essa nova vacina pode ser comparada tipo com essa corrida? Corrida espacial. Então, É, isso que você tá perguntando da corrida espacial, ela tem a ver mais com a Guerra Fria, porque a corrida espacial foi uma disputa de desenvolvimentos tecnológicos, e aí sim tem a ver, entre Estados Unidos e União Soviética, só. Mas o que eu estou falando da vacina, o que eu estou falando dos celulares, é uma competição global, com vários pontos de poder aí no planeta competindo. E quem conseguir produzir mais rápido e melhor, automaticamente vai vender mais. Enquanto que os países considerados subdesenvolvidos, os países periféricos, os países que estão emergindo, estão subindo, como o Brasil, por exemplo, nós ficamos de fora dessas disputas ainda, porque não temos dinheiro suficiente para poder fazer esses investimentos. Ok? Ok. Bom, eu vou pular esses dois exercícios aqui, porque eles têm a ver com esse texto, que eu já comentei o texto inteiro com vocês. Porque esse texto ele fala dessa divisão internacional do trabalho, mas ela fala num mundo já globalizado. Por exemplo, fala de países como Chile, como Brasil, que são países produtores de matéria-prima. Por exemplo, nós extraímos minério de ferro. Somos países produtores de minério de ferro. Só que, ao invés de nós transformarmos esse minério de ferro em um produto industrializado aqui no Brasil, a maior parte do nosso minério de ferro ela é exportada para a China, como do Chile também. É exportado para a China, para lá na China as empresas transformarem esse minério de ferro em aço, por exemplo, em outros produtos. Tá? No Brasil, nós até temos isso aqui na CSN, mas é em quantidade muito menor. E também ninguém é bobo, né? É muito melhor você exportar porque você recebe em dólar do que vender para o mercado interno. Ok? Ou seja, Ok. ou seja, ou seja, os países chamados de periféricos, os países chamados de subdesenvolvidos, estão fora desse eixo aí do, do comando. Nós ficamos à mercê deles.
Porque, por exemplo, lembra do exemplo da coxinha que eu dei para vocês? Quando eu falei com vocês sobre o capitalismo, há algumas aulas atrás, que eu dei o exemplo, acho que eu comparei a indústria da Maria Júlia com a indústria da Justine, em relação às coxinhas, lembram disso? Uhum. Então pensa que a produção da coxinha, ela acontece nos países desenvolvidos, pensa nisso. E pensa que a matéria-prima da coxinha vem dos países subdesenvolvidos, dos países periféricos, tá certo? O que acontece? Os países desenvolvidos, eles sabem produzir a coxinha, e é um produto de alta tecnologia, mas eles não conseguem produzir a coxinha se não vier o frango dos países periféricos, dos subdesenvolvidos. Ou seja, existe uma relação de dependência total entre nós, que exportamos a matéria-prima, e eles, no caso os países desenvolvidos, que compram essa matéria-prima e transformam em um produto industrializado. Deu para entender esse equilíbrio? Deu? Aham. Um não vive sem o outro. E é óbvio que quem está por baixo, que somos nós agora, nós queremos estar lá no topo. E nós poderíamos. Por exemplo, o Brasil, gente, é o único país do mundo, preste atenção no que eu estou falando, hein? É o único país do mundo com a maior quantidade de riquezas minerais que poderiam ter no planeta e que todos esses produtos de alta tecnologia produzidos em qualquer lugar do mundo poderia ser produzido aqui. Nós não teríamos que exportar nada das nossas riquezas. A única coisa que falta é incentivo fiscal, é falta de infraestrutura que nós temos aqui no país. Porque se nós tivéssemos uma infraestrutura boa, se nós tivéssemos uma qualificação da mão de obra positiva, uma mão de obra muito boa mesmo, bem preparada, seria muito mais vantajoso produzir no Brasil. O Brasil seria o país mais desenvolvido do mundo, porque nós temos tudo. Por exemplo, o Japão, que é um país altamente industrializado, altamente desenvolvido, não tem mineral nenhum. E compra tudo nosso, compra do Chile. Como que isso é possível? Porque eles têm a tecnologia. O que nós temos que fazer é produzir a nossa. Então fica sempre essa questão, tá? Dos países periféricos e os países centrais. Quem são os países centrais? São esses países considerados desenvolvidos. São eles que comandam esse cenário global. Quem são os países periféricos? Somos nós. Somos os países que estamos fora desse grande centro de poder. Nós chegamos até blefar com esse poder aí. O Brasil chegou a ter um crescimento bem interessante aí entre 2004 até 2007. Nós tivemos um crescimento, um boom muito forte. Só que a falta de infraestrutura freou esse nosso desenvolvimento. Freou muito. Ok? Turma? Ok. Beleza. E aí na segunda aqui vem perguntando qual o motivo de não haver alteração na divisão internacional do trabalho? E essa alteração ela acontece de forma muito vagarosa. Por exemplo, o único país do mundo que eu posso falar com vocês que conseguiu ficar diferente dessa questão aí da número 2 foi a China. Porque a China hoje, ela não é mais um país considerado, vamos dizer assim, emergente, periférico. Hoje a China já é considerado um país de produção de altas tecnologias. Tanto que os produtos chineses, eles competem de igual para igual com qualquer outro produto de um mesmo elemento. Por exemplo, celular. Não é mais considerado de alta tecnologia. Mas os celulares de ponta que são produzidos naquele ano, se você comparar as marcas chinesas com a marca chinesa Xiaomi, com a marca estadunidense, que é a Apple, hoje eles têm o mesmo padrão de qualidade. Vocês sabiam disso? E digo mais, a Xiaomi é porque não é bem vista aqui no Brasil ainda, mas ela vai se tornar a empresa que mais vende celular no mundo. Ela já vende mais celular do que a Apple, tá?
Hoje a Xiaomi consegue vender mais celular do que o próprio iPhone é vendido. Só que aqui na parte ocidental, ou seja, onde nós vivemos e sofremos essa interferência estadunidense, nós ainda achamos o iPhone melhor. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Beleza. Então vamos continuar. Bom, o que é essa divisão internacional do trabalho? Eu já expliquei para vocês. Então, divisão internacional do trabalho, eu preciso saber. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então vamos para a origem. Porque o que ela é e sobre as responsabilidades de produção, todo mundo já entendeu, correto? Ou não? Uhum. Sim. Sim? Se você... Quer ver? Vou fazer um negócio, peraí. Vou fazer um esqueminha aqui. Eu acho que eu já fiz até esse esquema para vocês uma vez. É o seguinte. Como é que eu faço? Vou fazer certinho. Texto. Aqui, ó. Acho que eu já fiz isso para vocês. Vocês estão enxergando isso daí? Sim. Aham. Beleza. Bom, isso que eu coloquei para vocês é o que a DIT faz. O que a DIT impõe hoje? Que começou lá no período, no período das colonizações. O que sai dos países desenvolvidos, que vai para os países... Como é que eu tiro isso daqui? Peraí. Ó, o que sai dos países subdesenvolvidos e vão para os países desenvolvidos é a matéria-prima. Essa matéria-prima, com a tecnologia que eles têm, eles transformam em produtos industrializados. Esses produtos industrializados que eu estou falando são os produtos de ponta, tá? São os produtos de alta tecnologia. E aí o que acontece? Isso é um exemplo simples. Pensa que esse país subdesenvolvido ele tem a madeira. Isso é um exemplo, é só para vocês entenderem. E não existe ninguém nesse país subdesenvolvido, nenhuma indústria, que saiba transformar essa madeira em uma mesa, por exemplo. Então, o que esse país subdesenvolvido faz? Ele vende a madeira in natura, vende o tronco, do jeito que ele corta, eles vendem. E no país desenvolvido, eles têm a tecnologia suficiente para transformar essa matéria-prima em um produto industrializado, ou seja, em uma mesa, em uma cadeira, em um guarda-roupa. Deu para entender? Deu? Aham. Beleza. Sim. Então, vamos voltar para cá. Então, a DIT, simplificando, é isso. Agora eu vou explicar para vocês a origem, tá? Aí eu vou precisar fazer a leitura, para vocês poderem ver data e tudo mais. Então, olha só. A DIT se desenvolveu com a globalização. Dessa maneira, apresenta as fases, e essas fases estão lá embaixo, tá, gente? Essas fases, elas se dividem assim, ó. Antiga DIT, que é naquela época da metrópole e da colônia, tá aí, ó. A clássica e a nova, que eu vou explicar lá embaixo. Aqui, vem mostrando nesses 3 parágrafos quais são elas. Então, olha só. Em sua origem, a DIT era composta por 2 grupos, a metrópole e a colônia, em que a colônia enviava seus produtos primários, como produtos agrícolas e minerais, e as metrópoles enviavam produtos manufaturados. Essa questão vale a pena vocês marcarem, porque ela simplifica as características da DIT. É o que acontecia na época colonial. Segundo, aqui. Já a DIT clássica... Marcar esse parágrafo todo. Aham.
Já a DIT clássica se passa num período em que já ocorreu o processo de descolonização, ou seja, já não existe mais metrópole e colônia, mas ainda continua a relação de dependência. Por exemplo, foi o que aconteceu com o Brasil. Nós deixamos de ser colônia de Portugal, mas continuamos a depender desses produtos vindo das metrópoles, no caso, a Inglaterra. E nós continuávamos a mandar a nossa matéria-prima. Essa foi a DIT clássica. Já a nova DIT, tá aqui. Já a nova DIT, no mundo mais globalizado e com a atuação das transnacionais, os países em desenvolvimento continuam a enviar produtos primários para os desenvolvidos, bem como os produtos industrializados. O lucro das empresas multinacionais e transnacionais, royalties e juros de investimento de países desenvolvidos, ou seja, empresas estadunidenses aqui no Brasil geram emprego? Geram. Nós ganhamos com isso? Ganhamos. Mas eles ganham muito mais. Eles ganham muito mais em cima. É uma empresa, gente. É igual, por exemplo, eu abro uma empresa em Barra do Piraí. Todos vocês são contratados para trabalhar comigo. Vocês ganham o dinheirinho de vocês, mas eu vou ganhar muito mais em cima. Senão eu não faria isso. Ok? Aqui vem o esqueminha que eu quero que vocês façam um X, um asterisco, alguma coisa aqui, para vocês poderem ver, para vocês poderem ter noção do que eu acabei de explicar. É o esquema, vamos dizer assim, é a história da DIT. Ok? Ok. É para marcar alguma coisa? Então, vou voltar lá para mostrar. Ó. Na origem, eu quero que vocês marquem esses 3 tópicos, porque eles mostram as características da DIT ao longo dos anos, desde o período colonial até os dias atuais. Viu aí os 3 parágrafos? Aham. E aqui embaixo no esqueminha, só vem mostrando o que foi marcado lá. Então aqui eu quero que vocês façam só um asterisco para que vocês saibam que esse é o esquema da DIT. Tá. Tá bom? Uhum. Bom, turma, como nós temos aí algum tempinho, eu vou pedir para que vocês façam esse número 3. Nós temos aí 10 minutinhos. Eu vou pedir para que vocês façam esses 2 exercícios da DIT, a letra A e a letra B. E aí, daqui a uns 5 minutos, eu já vou gerar uma nova sala para a gente começar a aula de história, mas aí eu já corrijo. Ou, se não der tempo, para não atrapalhar a aula de história, melhor, eu corrijo na segunda-feira. Tá bom? Tá. Então, Tá bom. divirtam-se e eu vou mandar o link lá de história de novo, tá? Tchau. Tá bom. Até daqui a pouco. Tchau.